gente, tudo bem? Eu sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e agora nós começaremos mais uma aula do 8º ano. Nós vamos começar mais uma aula de redação. Lembrando que nós estamos utilizando o livro 2, ok? Estamos finalizando os conteúdos do livro 2. Só trabalharemos o livro 3 a partir da semana que vem em diante. Bom, as páginas que nós utilizaremos serão da página 68 à página 71, ou seja, 68, 69, 70 e 71. Nós estamos falando sobre o gênero textual, artigo de opinião, conceito, estrutura e tipos de argumentos e articuladores. Bom, o que é o artigo de opinião? Como o próprio nome já diz, é um texto que expõe a opinião do autor sobre determinado assunto, determinado ramo da ciência ou dos estudos, universais. Os artigos de opinião são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las, praticar a cidadania. Você ter opinião faz parte da cidadania. Nós somos seres pensantes, certo? E munidos de opinião. Nós temos opinião sobre qualquer setor da nossa vida. E é importante para que a gente construa essas opiniões, É importante nós termos bases científicas, porque tem as científicas, tem as bases pautadas na fé. Então, é importante que você busque, que você leia, que você se informe sobre aquilo que você acredita. Bom, o que é o artigo de opinião? É um texto dissertativo em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitas pessoas. Geralmente é escrito por especialistas e profissionais com muita experiência no assunto. Gente, o artigo de opinião, ele não é feito por uma pessoa que acha alguma coisa e vai falar sobre isso. Não. O artigo de opinião, ele tem que ter bases comprovadas. Ah, mas como assim? Vou fazer um artigo de opinião, eu tenho que ser cientista? Não é isso. Só que você precisa estudar, você precisa ler autores que falem sobre o assunto. Você precisa ter uma base bibliográfica. O que isso quer dizer? Você ler sobre o assunto, você ler vários autores que falem sobre esse assunto e embasar a sua opinião. Você ter opinião, fazer um artigo de opinião, não é simplesmente escrever eu acho. Não, tá, gente? Não é baseado em achismos, é baseado em fatos que você toma como verdade. O objetivo é disseminar o conhecimento, compartilhar o ponto de vista, engajar o público numa causa, construir uma reputação pessoal profissional. Quem escreve um artigo de opinião, escreve um artigo de opinião para convencer as pessoas que estão lendo sobre a opinião do leitor, que ele está correto, que ela está correta. Então, você tem esse objetivo de espalhar o conhecimento e, ao mesmo tempo, de compartilhar o seu ponto de vista com o fim de convencer as pessoas que você está correto. As características do artigo de opinião: predomínio do presente do indicativo, linguagem formal adequada ao tema, recurso a expressões de apreciação. Aprecio, gosto, bom, muito bom, mal. Lembrem que é pessoal do autor. É pessoal do autor, mas não é qualquer coisa que ele vai escrever, ok? Recursos e expressões de opinião: penso, na minha opinião, julgo, creio. Os conectores essenciais de qualquer texto. No entanto, no texto argumentativo, o seu uso pertinente torna a argumentação clara e eficaz. Gente, para qualquer texto que for ser escrito, para qualquer tipo textual, é necessário que a língua portuguesa, a gramática da língua portuguesa, ela esteja sendo utilizada da forma correta, para que seja claro, para que seja objetivo. O texto de opinião deve ser organizado e claro,
com vista a persuadir o receptor. Nós já falamos sobre isso. Bom, aqui tem a estrutura básica de um texto de opinião, de um artigo de opinião, que também serve para outros tipos de texto. Nesse caso, eu coloquei um artigo de opinião como se fosse numa revista, ok? O título, numa posição diferenciada aqui, nós estamos falando do layout de uma revista, mas sempre o título ele vem destacado em cima, mas no layout de uma revista diferente pode vir na lateral. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução você tem a contextualização, o problema e a tese, que é aquilo que você vai defender. No desenvolvimento você apresenta os argumentos e as justificativas. Gente, é no desenvolvimento que você vai convencer a pessoa que está lendo que você tem razão naquilo que você está falando. Na conclusão, o raciocínio argumentativo e o fechamento, que é o final do teu texto, que é onde tu vai amarrar o leitor, é onde tu vai segurar o leitor na tua opinião, ok? Bom, como produzir um artigo de opinião? A parte do título tem que ser pequeno, no máximo 10 palavras, ele tem que ser interessante, ele tem que chamar a atenção do leitor. E a introdução é necessário que ela tenha uma contextualização global, ok? Usado no máximo 2 parágrafos, tem que incluir informações de outros pensadores ou sites, estatísticas, estudos científicos. A introdução, ela é um breve resumo daquilo que você vai escrever durante todo o teu texto. Então é nela que tem que conter as informações mais importantes de forma muito breve e muito clara. Desenvolvimento, é lá que você vai usar os recursos argumentativos, é lá que você vai usar todo o seu poder de argumentação, ok? Que você vai tentar convencer o leitor daquilo que você está falando, você vai usar pesquisas, você vai usar dados, você vai usar qualquer fonte que você tenha utilizado, é lá que você vai colocar. E a conclusão, você vai fechar, certo? A sua opinião de acordo com tudo aquilo que foi dito anteriormente. Bom, os tipos de argumentos e articuladores. Nós temos os argumentos de autoridade, é quando você usa alguma autoridade naquele assunto como base para justificar a sua posicionamento em determinado assunto. Evidência, que a evidência é quando você usa dados, pesquisas, ok, para embasar o seu argumento. A comparação, você compara a sua tese com outra semelhante, muito próxima, parecida. Exemplificação, você exemplifica aquilo que você está falando. Princípio, argumento de princípio, é o argumento baseado em coisas não científicas, não comprovadas, que é crença, crenças, dogmas, coisas culturais, certo? Conhecimentos culturais, conhecimentos de vida, digamos assim, são chamados de argumentos de princípio, ok? Causa e consequência. A tese é aceita por ser uma consequência dos dados. O que isso quer dizer? É uma consequência de algo que aconteceu anteriormente. Então você vai aplicar os dados e logo depois dizer qual é essa consequência. Os articuladores é quando você usa corretamente palavras, certo? Para articular, para movimentar o teu texto, para fazer com que o teu texto seja claro e direto, ok? Vocês podem ler com calma os tipos de articuladores. Eles são usados para tomar posição, indicar certeza, indicar probabilidade, indicar causa ou consequência, acrescentar argumentos, indicar restrição, organizar argumentos e preparar conclusão. Eles são usados para essa forma e os exemplos estão ao lado. Leiam com atenção. Nós teremos perguntas sobre tudo que está sendo falado nesta aula, na nossa aula do Zoom. Não esqueçam. As páginas que nós trabalhamos é da 68 a 73. E aqui eu trouxe para vocês um breve resumo, como eu sempre gosto de trazer, do artigo de opinião,
que o gênero textual no qual o autor pode apresentar um ponto de vista sobre algum tema, geralmente tentando convencer os seus interlocutores por meio de bons argumentos. Pode ser encontrado em revistas, jornais e em sites, blogs na internet, e que são locais onde as opiniões dos autores sobre temas atuais são divulgadas. Lembrando que um artigo de opinião não é simplesmente você escrever o que você acha. O artigo de opinião, para que você ache alguma coisa, você tem que provar porque você acha aquilo. Você tem que embasar, você tem que convencer o leitor que você não está errado. Então você tem que ter bases científicas, culturais, espirituais, seja qual que seja a base que você vai escolher. Espero que vocês tenham compreendido, ok? E fiquem ligados nas nossas perguntas do Zoom que vão rolar por lá. Não faltem. E até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E as demais dúvidas, entrem em contato conosco.